Olá, a intenção desse vídeo é apresentar algumas dicas para se criar um bom perfil ICC. Um bom perfil ICC consiste em uma neutralização total das tintas, tá? Onde nós conseguimos uma escala de cinzas perfeita, sem a necessidade de ficar alterando dados no arquivo original de impressão para se conseguir o resultado. Ok? Isso vem da experiência dos meus últimos 6 meses em relação ao campo da sublimação, impressão solvente, impressão em geral. Então vamos começar com a parte de configuração. Entramos aqui no nosso modo de calibração de cores e vamos criar um novo perfil ICC. Ok? Nesse primeiro momento, nós vamos definir a resolução que nós vamos trabalhar, por exemplo, 360 por 720. Modo de cores, toda vez que o equipamento tiver a opção CMYK 2 bits, tá? Que seria trabalhar com o ponto variável, é necessário fazer, vamos dizer assim, usar esse modo de impressão, salvo se o equipamento tenha alguma restrição ou alguma configuração por parte da fábrica ou recomendação por parte da fábrica, que deve se trabalhar com o CMYK normal, e se o equipamento tiver opções de ponto variável, você trabalhar com a gota pequena, média ou grande. Na verdade, o que eu recomendo, por exemplo, os equipamentos que têm a opção de controle de ponto, eu recomendo fazer o seguinte: colocar aqui o ponto variável, vir nas opções do driver, que vai ter com certeza a definição do tamanho do ponto, né? E fazer o teste com todas as opções de ponto, tá? E ver qual que é o melhor que atende ou que deixa o resultado mais satisfatório em relação à granulação. Depois disso, o que eu recomendo? Depois que encontrar o ponto desejado, nós temos que voltar à parte de impressão, aplicar os mesmos parâmetros que foram utilizados. Por exemplo, vamos adicionar aqui um equipamento Mutoh 1638. Vamos lá, Mutoh 1638. Vamos colocar a nova WX, que tem bastante recurso dessa parte de ponto, né? Ok, vou colocar aqui um endereço IP fictício, porque eu não vou imprimir de verdade, né? E aí, uma vez que encontramos o ponto, eu recomendo entrar nas propriedades, tá? Usar o ponto variável, o modo de impressão que se pretende fazer o perfil, tá ok? E aqui temos a opção de definição de pontos, tá? Por exemplo, nós temos aqui tamanho do ponto variável. Esse tamanho do ponto variável, você pode fazer o teste de limite de tinta, que eu vou mostrar na sequência, com o ponto grande, o ponto médio, o ponto pequeno, e ver qual que é a melhor solução, o que mais te agrada em relação ao resultado da granulação da impressão, ok? Só que é o seguinte, todo mundo tende a usar o ponto pequeno. E aí o que acontece? O ponto pequeno cobre menos, ou seja, o ponto pequeno ele não tem o poder de cobertura dos 2 ou 3 pontos que nós poderíamos usar na impressão, ocorrendo que as cores ficam mais lavadas, ok? Ficam mais apagadas, mesmo em resoluções médias. Então o que eu recomendo é o seguinte: você coloca o ponto que você deseja, né? Meio, tá? Por exemplo, em relação à granulação que nós encontramos na prova de limite de tinta, tá? E aí aplicamos e imprimimos uma, uma prova que nós temos aqui no software. Deixa eu só desativar aqui a opção de imprimir, porque eu não tenho impressora aqui. Então, imprimimos o teste. Esse teste consiste em imprimir as cores primárias e secundárias diretas, né? Eu vou abortar o trabalho. Vamos aguardar um pouquinho, que ele está tentando procurar o IP, essas coisas aqui. Então, esse teste consiste na impressão das cores primárias do equipamento, né? Para quê? Com o intuito mesmo de ver se com o ponto que você definiu, você vai conseguir um bom vermelho, um bom verde, um bom azul e as cores primárias, tá? Uma vez que você definiu o ponto que ficou o menos granulado possível e também a questão da cor, ou seja, conseguimos, mesmo sem correção de cor, né? Com o modo de impressão que nós estamos utilizando, conseguimos um bom vermelho, um bom verde, um bom azul, certo? Aí nós passamos para a próxima parte, que seria a parte da difusão, ok?
Então deixa eu abortar isso aqui e vamos voltar para o nosso modo de calibração de cores. Então nós temos vários tipos de difusão aqui hoje. Antigamente nós tínhamos a melhor de todas, que era a SO, só que isso já não condiz com a realidade. Nós temos dois novos tipos de difusão que foram desenvolvidos para as duas situações que a difusão SO também atendia, mas nós tínhamos que buscar parâmetros, mexer com o tamanho do ponto, escolher vários parâmetros. E isso estava complicando um pouquinho o entendimento da ferramenta e também causando certos erros. Então, para solucionar esse problema, foram desenvolvidos dois tipos de ponto, tá? Nós temos o ponto estocástico avançado, que é um ponto que foi criado para quando nós temos problemas na impressão. Como assim problemas na impressão? Vamos supor que estamos imprimindo um cian e esse cian, em determinadas situações, está aparecendo algumas manchas. Ok? Você manda imprimir e sai manchado. Não é uma mancha que varia muito. Significa que o ganho de ponto em relação ao banco da mídia está tendo algum problema, alguma deflexão das cabeças, de ajustes em geral, tá? Então, quando nós temos problemas na impressão, eu recomendo o uso do estocástico avançado ou até mesmo voltar para a boa e velha difusão SO e aumentar os parâmetros de anti-clog, ruído e tudo isso, ok? Mas geralmente, pelos testes que eu fiz ultimamente, o estocástico avançado tem atendido bem e coberto a maioria dos problemas que eu tenho encontrado. Salvo se existe algum outro problema que esteja relacionado à tinta, mas em relação à cabeça, impressão e também frequência de disparo, tudo isso, a difusão estocástica avançada tem atendido muito bem. Okay? E a estocástica avançada 2. Essa é uma difusão a mais limpa possível, tá ok? E que me garante a melhor qualidade de impressão, ok? Então, com essa difusão, você consegue alcançar o máximo da qualidade de impressão, tá ok? E a menor granulação, ou seja, essa difusão é a difusão que menos granula, ok? Então, nesse momento, nós temos que decidir o que fazer. Vamos supor que o equipamento esteja 100%, então vamos usar a difusão estocástica avançada 2. Ok? Se o trabalho for um trabalho de sublimação, aí eu tenho que ativar o trabalho espelhado, ok? E se for uma impressão eco ou solvente, desativa essa função. Vamos colocar o nome do material. Vamos supor que aqui nós temos um vinil brilhante, ok? E podemos colocar alguma marca, código, aí fica a critério da pessoa que está criando o perfil, ok? Então, com isso, praticamente nós finalizamos essa parte da configuração. Nas opções de driver, temos que estar cientes que nós temos que definir o tamanho de ponto que nós praticamente decidimos, né, que escolhemos para a impressão, tudo naqueles passos, naquelas provas que eu fiz anteriormente. Ok? Quando eu falo de avaliação do tamanho de ponto, o que eu recomendo? Eu recomendo que você vá aqui na opção de driver, antes até de escolher a difusão, mas pode até usar a difusão que você quer utilizar de acordo com o equipamento que você tem para ver a melhor qualidade. E aí você vem, define o tamanho do ponto aqui, ok? Aperta próximo e usa a prova de limite de tinta, ok? Aí nós vamos ter um 0 a 100 de todos os canais e ali você vai ver a granulação de cada cada opção de ponto da máquina, tá? Só que desse passo não se pode esquecer, depois de definido o tamanho de ponto, nós temos que voltar lá nas opções de calibração, ou seja, temos que aplicar os parâmetros definidos aqui, certo? E não podemos esquecer de fazer o teste dos primários. Por quê? Pode ser que você escolha uma condição, por exemplo, do ponto pequeno e o vermelho não sair, ficar um vermelho apagado. Por isso que tem que se levar todos esses parâmetros em consideração, ok? Então, vamos supor que já fizemos o ponto, já escolhemos a difusão e o vermelho ficou bom, o vermelho, o verde, o azul e os primários ficaram excelentes. Então, nós vamos partir para a próxima parte, que é o limite de tinta propriamente dito. Aqui, o que nós temos que fazer?
nós temos que adequar a impressão ao nosso espectrofotômetro. O espectrofotômetro, infelizmente, o grande calcanhar de Aquiles dele é que ele não sabe definir o que é supersaturação, escorrimento e problemas da impressão. Por exemplo, a impressão não está tão plana. Por exemplo, aqui nós temos uma impressão que nós consideramos uma impressão boa, ou seja, plana, sem nenhum detalhe no meio da amostra, praticamente uma cor 100% da cor que se define. E aqui nós temos o supersaturado, aqui também é uma condição máxima, né? Nós temos até a ilha, uma borda onde está mais escuro no centro e em volta está mais claro, mas também nós temos a condição que a tinta migra, espalha e no centro fica mais lavado e temos uma área, uma borda, uma moldura mais escura ao redor do quadradinho, né? Então isso tem que ser levado em consideração, porque o espectrofotômetro não vai entender isso, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente tomar essa referência que está aqui esbranquiçada, ele vai definir que, pô, tem menos cor aqui, ele vai cortar a curva, tá? Eu separei alguns exemplos aqui para apresentar as situações que eu encontrei no mercado. Por exemplo, quando eu falei para você em relação à impressão plana, ok? Vamos abrir esse arquivo aqui. Por exemplo, aqui nós não temos uma impressão plana. Não sei se você nota, aqui nós temos uma impressão mais ou menos plana. Aqui já está com umas certas gotículas no centro, e isso tudo, dependendo do material, isso aqui no caso de uma sublimação, né, ou de um vinil, dependendo do material, a sua cor pura vai ficar desse jeito, e isso não é aceitável. Tá? Nós temos que procurar, por exemplo, uma amostra que não esteja tão supersaturada como essa, tá ok? E também que não tenha essas gotinhas, essas contaminações aqui. Okay? Então isso tem que ser levado em consideração sempre, tá? Então dessas três aqui, por exemplo, eu escolheria essa que está menos contaminada, ou até uma anterior que me apresente uma impressão mais plana. É claro que nós temos que avaliar qual o tipo de mistura que está sendo utilizada quando tem mistura, mas aqui no caso das cores planas, nós temos que ter impressão plana. E sempre lembrando que, nesse passo, o equipamento tem que estar em 100% das suas condições de impressão, ou seja, nenhum noso entupido, entendeu? Nenhum tipo de bend, porque isso pode nos atrapalhar na definição do corte da tinta inicial. Okay? Se de 0 a 100 não apresentou nenhum problema, ou seja, de 0 a 100 ficou plano, certo? Nós vamos deixar todos em 100%. Mas caso contrário, o que nós temos que fazer? Nós temos que baixar a tinta para a parte onde nós temos a impressão mais plana. Então, aqui eu tenho algum outro exemplo. Por exemplo, isso aqui é inaceitável. Okay? Nós não podemos ter essas marcas aqui, porque nós não sabemos do que se trata. E pode ver que é um problema na impressão, mesmo porque está acontecendo aqui, aconteceu aqui, também é visível. Ou seja, se você manda imprimir, chega nessa quantidade de cor aí, ele vai imprimir com esse, vamos dizer assim, esse esbranquiçado. Então, temos que escolher o valor inferior. E por que não o valor superior? Porque, claro, você define que isso é o 100%. Nós tivemos uma aglutinação da tinta e isso ficou como 100%. Mas e se tocar, se o valor chegar a esse valor que está aqui, que agora seria o meu 95%, né? Vai imprimir mal. Então, nós temos que escolher o valor inferior. E se você notar, praticamente para esse e para esse não há diferença nenhuma. Tá? E quando se trata de sublimação, nós temos que olhar o papel na parte de trás também e depois sublimar, ou seja, fazer a transferência para ver a questão das cores. Ok? E se ficou tudo perfeito, vamos supor que o 100%, como está aqui, ficou todos perfeitos, deixamos em 100%. A ideia aqui é fazer uma análise do aspecto da impressão e não da cor. Ok? A ideia aqui não é cortar a tinta em relação à cor, porque você sabe, no olho cada um tem a sua própria sensação da cor, e aí o ajuste ficaria subjetivo. A parte de diferença de cor, vamos dizer assim, onde a cor não muda realmente de acordo com vamos dizer assim, a quantidade de tinta, nós vamos deixar essa tarefa para o espectrofotômetro solucionar o problema. Okay? Então, eu tenho mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui no magenta, se vocês notam,
olha que coisa interessante. Nós temos a impressão não está tão plana. Muita gente pode falar, mas Marcelo, o pessoal quer super assim, quer imprimir modinha no caso da sublimação, ou quer imprimir uniforme e precisa de uma cor super saturada. Muito bom. Aí nós temos que definir o que nós queremos fazer. Imprimir bonito ou imprimir com a carga de tinta ideal e aquilo que você está vendo no monitor sair muito próximo da saída, tá? Se você seguir a regra que eu estou falando agora, de você escolher, por exemplo, aqui nós notamos uma supersaturação, e desse para esse eu já não vejo tanta diferença, né? Mas isso aqui para o espectrofotômetro pode dar como uma referência de quantidade de cor, porque como eu te disse, o espectrofotômetro ele não tem esse bom senso de avaliar o que realmente é cor e o que é realmente supersaturação. Ok? Então, o que eu recomendo aqui? Primeira coisa, vamos supor que é sublimação, né? Você tem que olhar atrás do papel, ok? Ver se não migrou e fazer a transferência. Ficou todas as cores planas? Perfeito, vamos deixar aí do jeito que quer, porque se quer a supersaturação. Aliás, precisa-se disso para atingir a cor que o cliente deseja. É a famosa condição que eu sempre falo de imprimir bonito, ok? Agora, se a intenção é imprimir com a carga ideal da cor e tudo isso, aí a coisa muda de figura, tá? Nós temos que pegar, ver essa questão da supersaturação, por exemplo, aqui está supersaturado, ok? Apesar de não ter nenhuma mancha, está supersaturado, ok? Mas eu vejo que aqui tem uma certa, como eu poderia dizer, não está tão plano como essa amostra aqui. Você pode ver que aqui está muito mais homogêneo, ok? Então eu escolheria 85% para esse caso. Claro, isso em relação ao papel e o vinil. Agora, na sublimação, eu teria que transferir e provavelmente essa impressão está com muita tinta, ou até a tinta ia passar para de trás do tecido e tudo mais. Aqui no magenta é visível a situação, né? A amostra mais plana que nós temos está mais ou menos aqui em 80%. E uma coisa que a gente pode ver da supersaturação aqui é em relação ao amarelo. Olha o amarelo como está supersaturado aqui, e aqui supersaturado, e aqui uma amostra mais plana, ok? E tudo isso tem que ser avaliado depois também de batida a prova, ok? Tem mais algum exemplo aqui. O preto é uma cor difícil de se avaliar, mas aquela questão da supersaturação é bem visível aqui. Olha como não está plano, não está plano. Aqui já tem até quase a ilha mais escura ao redor do requadro. E aqui nós temos uma amostra mais plana, mais limpa, como nós costumamos dizer. Okay? Por isso que eu falo que o bidirecional da máquina tem que estar bem alinhado, porque os quadradinhos em branco também eles mostram o quanto teve de migração. E se o bidirecional não está bem alinhado, ok? Com certeza esse quadrado não vai ficar tão perfeito como nós estamos vendo aqui, ok? Então, basicamente isso que eu tinha que falar, que é a parte da saturação. Mas sempre levando em consideração, vamos supor que vocês estão imprimindo na máxima velocidade do equipamento. Provavelmente nós não vamos ter essa supersaturação que vocês estão vendo aqui. Então vai estar praticamente o plano, o limpo em 100%. Nessa condição você deixa tudo em 100% e vamos deixar com que o espectrofotômetro me corte a tinta. Ok? Então, com isso nós encerramos essa parte e agora nós vamos voltar aqui para o photoprint. Vamos supor que nós deixamos todos em 100%, ok? Ou até podemos aplicar aquela regra que eu estava falando para vocês aqui agora. Por exemplo, nós colocamos o cian em 85, o magenta em 80, o yellow estava 80 também. E o black, olha, o black é uma cor difícil, assim como o yellow também é difícil. Se você tem dúvida, deixe em 100 ou até pode acompanhar, na verdade, bata a prova se é sublimação ou veja na luz do dia no vinil ou na lona impressa para você ver qual que é o preto que você considera mais preto. E a regra é o seguinte, a impressão é como essa aqui, né? Em relação ao preto, eu recomendo analisar a cor de baixo para cima, ou seja, você vai olhando, chegou no preto fechado do jeito que você deseja, você escolhe a cor.
ok? Caso contrário, você deixa em 100% para ver o que o espectrofotômetro diz, tá? Mas sempre levando em consideração o tema da supersaturação, ok? E com isso, nós vamos para a segunda parte, que é a linearização. Essa é a parte mais chata, tá? A linearização ela é bastante chata porque eu tenho notado que na maioria das impressões que nós fizemos no passado, nós fazíamos a linearização e o que acontecia? Acontecia sempre o vermelho ficava amarelado, ok? E o cinza não ficava tão assim, não ficava tão neutralizado como deveria ser, ok? Então eu fiz vários testes, até usei outros motores de RIP, no caso o Pixel Blaster, né? Que tem um motor superior, 32 bits, para fazer algumas avaliações. E cheguei numa conclusão bastante interessante que me resolveu praticamente todos os últimos problemas que eu tive com clientes que precisavam de precisão de cor. Ok? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é definir o espectrofotômetro que vamos utilizar, a porta, fazer a calibração interna, isso aí depende de cada espectro. Um parâmetro que agora é fixo é tamanho do incremento avançado, ok? O tamanho do incremento avançado e vamos imprimir a amostra, ok? Sempre lembrando que essa amostra não pode ter supersaturação, ou seja, tem que estar na situação ideal. Uma vez feita a leitura com o espectrofotômetro, o que nós fazíamos? Vamos, por exemplo, tomar aqui a referência desse equipamento aqui. Vamos usar esse aqui, né? Então nós tínhamos aqui a curva propriamente dita, né? O magenta, não tivemos nenhum corte superior, então não é necessário baixar a tinta. Opa, temos um problema assim aqui. Lembra o preto que eu falei, vamos deixar em 100%? Aqui o espectrofotômetro está me dizendo, olha, do 70, não, vamos colocar aqui dessa curva, do 60% ou do 65% para cima, realmente não houve diferença de cor. Ok? Então, essa curva está me dizendo que nós precisamos solucionar esse problema. E como solucionamos? Definimos o ponto de corte, vamos no limite de tinta e falamos, opa, peraí, aqui o meu espectrofotômetro que está me falando que é 65%. Pô, Marcelo, mas eu acho que não é 65%, eu acho que está entre 60% e 65%. Tá bom, coloca 63%. Ok? Então, agora nós vamos lá, imprimimos, é claro, está falando que nós fizemos uma alteração e nós vamos ter que reimprimir e refazer todo o processo. Com certeza. Vamos lá. Vamos imprimir novamente e vamos puxar mais uma curva. Ok? Então, vamos puxar, por exemplo, aqui a última curva que eu fiz. Por exemplo, essa daqui. Então, aqui agora nós temos o cian, normal, o magenta, também normal, o yellow, também normal, e o preto, beleza. Só que nós temos uma situação que sempre me chamou a atenção. Por quê? Vamos lá. O que é linearizar? Linearizar é deixar todos os canais com o mesmo percentual de cobertura, ok? Mas eu sempre noto, não nesse caso aqui que praticamente já está quase resolvido, né? Eu noto sempre que quando eu vou fazer uma linearização, por exemplo, eu vou aqui, deixa eu pegar um equipamento qualquer aqui. Vou pegar, por exemplo, esse equipamento aqui. Eu sempre noto que quando você vem aqui, eu vejo sempre o cian, o magenta e o preto muito próximos do resultado. Claro, tem alguma diferença aqui. E o amarelo sempre sobressaltado em relação aos demais. Pô, o pigmento amarelo é muito forte. Pô, legal. O pigmento é bastante forte. Mas eu notei que isso, dependendo do branco do substrato, o branco do tecido, o que for, tem atrapalhado a conclusão do espectrofotômetro e resultado em um vermelho amarelado, um cinza esverdeado ou amarelado. Então isso não estava legal, tá? Então como que eu analisei essa situação? Primeiro de tudo, qual a função da linearização? É deixar todos os canais com o mesmo percentual de cobertura. Tá? O que eu quero dizer? Se eu desse aqui um concluído
e salvasse esse perfil e mandasse novamente imprimir essa amostra, eu vou até abortar aqui, espera um pouquinho, vou até imprimir a amostra, mas vou até abortar aqui, certo? Então, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que apareceu aqui, exato. Então, o que eu salvei, aí eu venho aqui e vou usar apenas linearização, ok? Do perfil vinil brilhante que nós temos aqui e vou imprimir. Então, se eu fizesse a leitura dessa tabela com a linearização, essas curvas que aqui estão uma reta, ou desculpa, essas curvas que aqui estão tendendo a fazer a correção necessária, ok? Como nós estamos vendo aqui, elas deveriam estar muito próximas de 45 graus. Na verdade, deveriam estar assim, como se fosse uma sobreposta à outra num ângulo perfeito, ok? De 45 graus. Por exemplo, aqui no Pixel Blaster, eu mostro essa situação. No Pixel Blaster eu mostro essa situação. Vamos aguardar que ele abra. Ok. Então, numa condição ideal, vamos supor que o branco da mídia fosse ideal, a tinta e tudo certinho, né? Quando nós fizemos praticamente o resultado da linearização deveria ser o seguinte. Está procurando o espectrofotômetro, só um minutinho. Na verdade, está procurando a máquina em si, que é uma Mimac JV33 que eu usei ontem. Então, ele deveria dar um gráfico com uma reta mais ou menos dessa forma. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não tem. Certo? Um gráfico mais ou menos com isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Só um segundo. Aí. Então, seria mais ou menos... Será que esse perfil não está definido? Aqui. Um gráfico mais ou menos assim. Ou seja, numa condição ideal, todas as cores deveriam estar assim. Porém, até essa ferramenta do Pixel Blaster me mostrou que a coisa não estava correta. Tá? Porque quando eu imprimi essa tabela, fiz a leitura, o resultado ficou próximo dos 45 graus, mas sempre o amarelo sobressaía. Aí por isso que o vermelho ficava magentado e tudo. Então o que eu fiz? Muito simples. Vamos buscar aqui uma outra curva. Vou pegar aqui uma curva, por exemplo, essa situação aqui. Deixa eu ver se é essa situação que eu tinha chegado. Não é essa situação. Só um segundo que agora encontrei o arquivo. Tá. Bom, eu notava que a curva ficava bastante acentuada para o amarelo, não tinha uma condição. Então, gente, não tem muito o que fazer. A ideia aqui é baixar, como nós temos aqui, né? E, por exemplo, estava atendendo, mas sempre, olha como você nota, sempre o amarelo saindo pela tangente, ok? E isso estava alterando muito o resultado de saída. Para solucionar o problema, o que eu fiz? Ok? Quando eu imprimi a parte eu praticamente imprimi o trabalho, a tabela de cores, a tabela da linearização, fiz a leitura e o que deveria dar uma reta ficou próximo de uma reta, mas eu vi o amarelo saindo. Eu peguei o meio da curva, ok? O que é o meio da curva? Por exemplo, estava mais ou menos uma reta e saiu essa parte aqui, estava um pouquinho para fora. Eu peguei o meio dessa curva, ok? E coloquei como meu limite de tinta. O que eu fiz? Opa, o meu limite de tinta, no caso, lá eu me lembro da situação, que ficou em 30%. Eu fui lá e abaixei o amarelo para 30%. Aí o que eu fiz? Fui para o próximo, né? Todo aquele processo que nós já fizemos anteriormente. E aí
depois de alguns ajustes, tipo 30, 32, 33, eu consegui chegar nessa situação aqui, ó, aonde vocês irão notar que o, o amarelo, o magenta e o preto, e o cian, né, no caso, eles estão muito próximos entre si. Então, o que eu quero, resumindo, o que eu quero com explicar com essa situação? Nós não podemos deixar aquela curva do jeito que estava. O espectrofotômetro e o sistema do gerenciamento ICC deveria corrigir, mas como a informação não é correta, ou seja, o amarelo é tão brilhante que ele acaba, vamos dizer assim, superpondo com o branco e causando um erro na lente do espectrofotômetro, né? Então, nessa situação, nós temos que tirar, e o resultado da curva final tem que ser alguma coisa como isso que vocês estão vendo aqui agora. O magenta, o amarelo e o cian muito próximos entre si, e não mais com aquela distância que eu estava mostrando para vocês depois, tá? E aquele negócio, se estiver distante e você conseguir um vermelho perfeito, se você conseguir um cinza perfeito, opa, então podemos deixar até assim. Por quê? Provavelmente você está usando um material mate que não interfira, mas é sempre interessante começar a tomar por via de regra o seguinte: faz a linearização do jeito tradicional como nós estamos acostumados a fazer, ok? Aí dá um concluído e vai para o próximo passo, né? Se o magenta, desculpa, o vermelho não sair vermelho e o cinza não sair cinza, significa que há algum problema na linearização. E se há algum problema na linearização, nós temos que voltar ao passo anterior, ok? E procurar chegar nas curvas o mais próximo disso que vocês estão vendo. Ou seja, nós temos que ter elas muito próximas entre si, ok? E sempre lembrando que agora você pode editar os pontos. Por exemplo, você pode falar assim: esse ponto está um pouco fora do padrão. Então você vem aqui, seleciona o ponto e dá um delete para ele voltar. Isso aqui pode ser um bend, pode ser uma falha do momento, e você pode editar esse ponto usando a tecla del, ok? Ou delete do seu teclado, ok? Uma outra situação que eu tenho que levar em consideração a linearização é quando nós temos as condições de light cyan e light magenta embutidos nas tintas da impressora, ok? Aí muda de figura. Vamos lá. Vou dar um concluído, vou dar um sim, deixa eu salvar esse perfil aqui para a gente continuar depois. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um equipamento HP Latex, por exemplo, uma Latex 26. Vamos colocar aqui uma HP Latex 26500 para exemplificar essa questão da linearização também, que a neutralização do cinza está sendo difícil. Bom, na verdade, a tinta da HP já até consegue fazer isso, vamos dizer assim, automaticamente, porque é uma tinta, é um pigmento base água, então ele é muito forte, ele cobre muito mais. Mas muitas vezes nas tintas normais do mercado e as mais econômicas, essa situação é um problema, por isso que eu vou exemplificar agora também, ok? Então vamos lá, vamos começar um perfil para fazer a látex, tudo, né? Sempre usando aqueles mesmos critérios que nós falamos até agora, porque pode mudar a tecnologia, pode mudar tudo, mas tudo que eu expliquei serve para qualquer tecnologia, ou seja, todos os parâmetros que eu te passei até agora, né? Então vamos colocar aqui um vinil, teste. Então vamos para o próximo, limite de tinta que nós já conversamos, e nós temos a divisão de tinta. No caso, a HP nos entregou essa curva aqui, que nos dá um resultado interessante, mas interessante, porém com certas ressalvas. Por que certas ressalvas? Por causa que essa curva me garantiu o menor consumo de tinta da impressora, ok? Em relação aos lights. Tem até clientes que me pedem: Marcelo, dá para tirar os lights porque eu preciso economizar na tinta? Então nós temos a capacidade de tirar isso também. Mas essa curva praticamente deu um bom resultado, né? Só que a situação é o seguinte: quando se fazia a linearização,
Ok, deixa eu pegar aqui um perfil feito no modelo antigo, por exemplo, esse aqui, né? Ainda feito pelo método antigo de 5%. Na verdade, aqui nós temos que voltar a fazer com o método avançado, ok? Mas vamos deixar aqui, por exemplo, que eu não tenho outro perfil agora para exemplificar. Então, olha que interessante. A curva da HP, praticamente, temos a fuga do amarelo, provavelmente o vermelho vai ficar mais ou menos, ou seja, a regra é a mesma, né? Mas dá uma olhada aqui nessa curva. Praticamente, sem ressalvas, nós estamos com uma situação bastante interessante. Porém, olha o que acontece quando nós usamos uma outra curva, como por exemplo essa daqui. Ok? Não, mas também não é essa. Espera aí um pouquinho que eu já encontro o arquivo que eu quero exemplificar a situação aqui. Vamos procurar aqui nos meus perfis antigos. Então vamos aqui em New Profiles, versão 10. Vamos pegar aqui o 25500 e vamos pegar aqui esse Avery branco para ver se eu consigo exemplificar. Também não. Deixa eu procurar aqui uma outra situação. Acho que eu vou pegar o perfil mais antigo que eu tenho aqui, que muitos desses a gente corrigiu com a curva da HP, né? Então vamos buscar aqui 25500, vamos colocar aqui detalhes, lista detalhes, e vou colocar pela data de criação. Ok? Eu acho que esse lona curso deve exemplificar bem o que eu quero. Vamos lá. Também não é essa situação. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. $25.500. Vamos buscar aqui. Seria essa Ultra Banner? Vamos ver. Também não, ainda tô. É que aqui não está do jeito que. Vamos pegar um outro perfil então, até de outra marca, outra máquina que tem o Light Cyan, Light Magenta, porque essa é uma situação bastante interessante que eu tenho que passar para vocês. Vamos lá. Eu acho essas 6 cores. Com certeza eu acho que vai me apresentar a situação. Batata. Perfeito. Então, olha que situação delicada que nós temos aqui. A situação é o seguinte. Se vocês notarem, diferente dos outros perfis que eu estava te mostrando, onde a curva estava perfeita, aqui nós conseguimos ver a emenda do Light Cyan com o Cyan. E isso resulta num grayscale completamente fora de padrão. Nós não podemos ter esse joelho aqui na impressão. Ok, na linearização, perdão. Ok, não podemos ter esse tipo de joelho. Tanto é que ele é muito parecido com o que você vai ver no magenta, porque como foram praticamente os mesmos ajustes aplicados para todas as tintas, né, para as duas tintas, né, que são compostas, então nós temos essa situação. Neste caso aqui, gente, não podemos deixar do jeito que está aqui. Por quê? Com certeza, também, olha, dá uma olhada nesse perfil, né? O 100% na verdade do amarelo seria 55%. Mas nós não podemos deixar esse magenta do jeito que está. Ok? O que nós temos que fazer? Aí é uma situação de tentativa e erro também, porque nós temos que buscar o melhor degradê para o Light Cyan Light Magenta e fazer a função dele, que é aumentar o ganho de ponto da impressora nos tons pastéis. Ok? E o que nós temos que fazer? Voltar para a área dos lights, né? E começar a trabalhar com os valores. Por exemplo, vamos restaurar. Um dos fatores que a gente pode fazer para reduzir, porque não sei se vocês conseguem enxergar, é mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Ó. Vem o light, ó, a emenda que eu te falei. Como tem a sobreposição aqui, então ele dá aquela baixadinha e depois sobe para a condição. Ok? Essa é a situação que eu estava explicando, para vocês entenderem lá a linearização que acontece. Então nós temos o light, olha o joelho acontecendo aqui. E logo subimos. Não podemos aceitar esse joelho, ok? Quando eu tenho essa situação, o que eu faço?
eu realmente vamos gastar um pouco mais de tinta, mas a intenção é aumentar a qualidade, ok? Então, nós vamos jogar isso aqui para 80% mais ou menos, ok? E com isso, eu vou jogar o meio da curva para 40%, ok? 40%, ok? Deixa eu colocar 40, 40, como estão aqui. Vou colocar aqui. Mas nós temos uma situação também. Ainda nós vamos ter um pequeno joelho aqui se nós imprimirmos. Então eu posso aumentar o consumo de tinta mais ou menos uns 50, ok? Então eu coloquei aqui para 80, 40, 50. Eu inclusive aumentei o ganho de ponto da máquina. Vocês vão notar que o ponto de o tom de pele vai ficar muito mais suave nessa situação. Porque nessa área aqui nós vamos ter duas cabeças trabalhando por cor. Então, mecanicamente falando, nós vamos ter o dobro da resolução aplicada, ou seja, aqui nessa área de cobertura nós estamos trabalhando com 600, aqui com 600, porém nessa área onde nós temos as duas cabeças, nós temos a sobreposição da cabeça, nós vamos ter 1200 dpi no caso da HP Latex, ok? E aí com isso nós aplicamos a mesma curva no magenta, certo? Não vou fazer aqui agora, só fiz numa só para exemplificar, né? E vamos traçar a linearização novamente. E como vocês viram nas outras amostras que eu apresentei para vocês, nós temos que ter uma curva como essa aqui, ó, onde o Light Cyan e o Light Magenta, eles estão praticamente com uma continuação suave da transição de cores entre si, e não criando aquele cotovelo, aquele joelho lá, o pessoal, cada um chama de um jeito, então aquele desvio entre a emenda das cores. Claro que se gasta um pouco mais tinta. E também, na condição anterior, as cores ficam satisfatórias, mas com certeza você não vai conseguir um cinza 100% cinza, ou seja, suave e neutralizado. Todas essas dicas que eu dei até agora em relação à linearização, que é a parte mais chata da criação do perfil, é para se conseguir um vermelho vermelho e não um vermelho amarelado ou não um vermelho tijolo, ok? E as demais cores, assim como o grayscale, o mais neutralizado possível. Okay? E que nós não podemos mais deixar esse amarelo fugindo. Na verdade, eu teria que abaixar aqui, por exemplo, mais ou menos olhando para essa curva em 60%, para eu ter aqui a curva mais ou menos o mais próximo possível do que das demais. Eu não posso ter essa discrepância tão grande que nós temos aqui em relação ao amarelo. Esse é o ponto que eu queria deixar bastante claro. Então, vamos voltar ao nosso outro perfil de 4 tintas aqui. Então, praticamente nós vamos buscar uma linearização mais ou menos assim, ok? Claro, o preto aqui ele está estourando, mas no caso dessa máquina aqui eu fui obrigado a aumentar um pouquinho o preto, porque o preto da máquina em 100% ele estava meio apagado e estava saindo meio azulado. Então o que eu fiz? Eu fui lá e aumentei um pouquinho o limite de tinta máximo dele, para que mesmo que tocando eu vou ter uma super saturação. É claro que nós não podemos abusar dessa situação aqui, ok? Porque senão nós vamos ter um outro problema, que é ali uma transição muito dura do preto, vai 90% para o preto 100%, e isso pode criar um bend, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então essas são as considerações em relação à linearização. Ok? Então, a outra dica que eu vou te falar. Quanto mais próximo ou mais sobreposto estiverem estas curvas do cian, do magenta e do yellow, mais neutralizado vai estar o seu cinza. Por quê? Para baixo você até pode deixar um pouco em relação aos demais, porque muitas vezes o branco do material não é um branco ideal. É um branco, vamos colocar assim, um branco azulado, um branco amarelado, que nós temos que compensar isso também. Então, isso também é levado em consideração. Por isso que sobrepor 100% só com um papel branco, com branco neutro, que seria com temperatura de cor de 5000 Kelvin. Mas é muito difícil se encontrar esse material no mercado.
Então, geralmente nós vamos ter uma discrepância entre as curvas, mas não pode ser como estavam daquela forma que eu apresentei no começo. O amarelo completamente longe, longe do valor que nós necessitávamos. Por exemplo, existe uma outra condição que eu quero apresentar também, que é vamos dizer assim, a tendência da curva, a curva mais fechada ou a curva mais aberta, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso aqui desse material aqui. Se vocês notarem, por exemplo, isso tá batendo com preto, batendo com amarelo, mas olha como tá fora. Isso aqui, com certeza, não é uma condição aceitável, ok? Dependendo também do material. Se for uma lycra amarelada, claro que isso vai acontecer mesmo, mas nessa situação, se você não conseguir o cinza, você pode até baixar o amarelo, como eu estava falando, eu ia cortar mais ou menos aqui, certo? Nessa linha aqui, para ver se eu consigo chegar. Ok? Mas uma outra situação que eu ia passar é o seguinte: nós podemos ter até essa curva bastante aberta, ok? Mas os outros canais também têm que acompanhar. Se não acompanha, nós vamos ter que baixar essa curva, ok? Por causa que uma tinta é mais forte, outra tinta é mais fraca, ou está sendo, vamos assim, está tendo a ação do branco do material, mas não importa. Nós não podemos ter essa distância que vocês estão vendo aqui, ok? Então, vamos voltar à nossa situação do vinil brilhante. Ok? Tá vendo aqui, por exemplo, nós teríamos que cortar o preto em... Deixa eu ver quanto que seria. 70 e poucos por cento, 71%. É que o programa de gravação... Não, 53%. O programa de gravação de vídeo me atrapalha um pouquinho em mostrar isso aqui. Ok? Mas no caso aqui eu deixei por uma questão do equipamento. Ok? E aí agora vamos para o próximo passo. Uma vez que nós fizemos uma boa curva, invariavelmente nós vamos ter uma boa linearização, um bom limite de múltiplo de tinta, com as cores mais neutralizadas, e vamos levar a regra para avaliação da mesma forma. Tá vendo? Vai ser impresso os secundários do CMYK aqui, e nós temos que fazer a mesma avaliação. A mesma avaliação que eu tinha apresentado para vocês em relação à situação anterior. Nós temos que buscar aonde não há problema de escorrimento, sangramento, e agora aqui sim aonde a cor não muda também, porque como a variação é muito pouca em relação ao ideal, o nosso olho consegue ver de uma forma bastante interessante. É claro, se você tiver um programa de avaliação de delta E, ou seja, diferença entre cores, você pode usar ele, tudo que der um delta E inferior a 4, a gente sabe que é a mesma cor e você pode usar e baixar do jeito necessário, que você achar pertinente ou do jeito que você vir no programa, tá? Mas existe uma situação que eu quero ressaltar aqui, que é em relação ao bending sobre supersaturação. Isso me chamou a atenção nessa condição aqui. Fizemos o perfil, tudo, porém, quando imprimimos, dá uma olhada aqui nesse dedo. Vocês conseguem notar uma diferença, tipo um anel, uma auréola ao redor do dedo? Vamos ver se aqui dá para ver. Aqui, ó, dá para ver melhor. Tá vendo? E a linearização estava perfeita, estava tudo perfeito, só que estava ainda imprimindo com esse bending aqui ao redor, né? Eu falei assim, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo notar aqui, se eu tenho alguma amostra melhorada. Não tenho. É o mais próximo que com câmera digital só deu para ver isso aqui, mas na impressão era bastante visível, né? Em alguns casos de sublimação isso aí até desaparece quando você bate a prova. Mas no caso aqui o problema era bastante visível, tá? E o que consistia isso? Consistia nessa seguinte situação. Por exemplo, dá uma olhada, foi exatamente isso aqui. Dá uma olhada nesse ciano, nesse azul, vamos colocar aqui, e a mudança para esse azul 100%. Está sendo uma mudança muito dura. Isso se nota muito em vinil, em lona brilhante, tá? E também em sublimação se vê um pouco também. Se você tem uma transição muito dura entre o 95 e o 100, ou seja, a diferença de cor é muito grande, vou ser bem sincero para vocês, melhor escolher o valor mais apagado. Poxa, mas Marcelo, o cliente quer super saturação. Nós temos outras formas de fazer isso. Mas aqui, se você quer um degradê suave, ok? Que não aconteça aqueles anéis que nem aconteceu no dedo lá,
nós precisamos resolver esse problema. Tivemos o problema da supersaturação aqui, você escolhe a amostra anterior. É claro que nós temos esse probleminha aqui também, que me leva a escolher o 85%. Mas um pulo desse tão grande, nós não podemos aceitar. A mesma coisa eu mostro aqui. Dá uma olhada aqui. Nós temos aqui uma saturação, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Olha o pulo desse para esse e para esse. Está sendo grande. Tinha que ser uma coisa mais suave, porque temos a situação da supersaturação que o espectrofotómetro não é capaz de ver. Até o programa de delta E pode ter problema para fazer a avaliação, por isso que isso daí é bastante visível. Nós temos que ver a textura que foi impressa, quando é vinil e lona. Se é um equipamento UV, você vê a quantidade de tinta, apesar que isso aqui não acontece tanto com o equipamento UV, porque a cor fica mais ou menos homogênea. Mas aqui nós não podemos deixar um salto tão grande como o que nós estamos vendo aqui, porque me resultará naquele band, tá? Então, naquele caso, eu escolheria aqui 85%, ok? Então, voltamos ao software e vamos escolher valores aqui. Vamos colocar 85% que eu falei, 85%, mais 90%. O vermelho sempre a gente dá aquela saturadinha a mais, né? Se você leu na tabela 95 por 100, isso aí é uma regrinha que eu criei, mas também nós temos que ver se isso não vai me criar nenhum anel, nenhum band cromático entre a transição das cores. Mas se não tiver um vermelho legal, você deixa assim, tá? Vamos colocar aqui 90, 85, 85. Sempre levando em consideração as regras que eu falei para vocês também da impressão o mais plana possível. Então, 85, 85, 80, 80 e 75, aqui eu chutei todos os valores, tá? Mas nós temos que levar todas aquelas regras que eu passei para vocês do limite primário para o limite secundário e agregar também a função ou a definição de aonde a cor não muda, ok? E depois que nós definimos praticamente o limite múltiplo de tinta, acabaram-se os problemas. Por que acabaram-se os problemas? Porque essas 3 etapas que eu passei para vocês são as etapas mais difíceis da criação do perfil. Uma vez que nós temos a nossa tinta sob controle, agora basta vir aqui no próximo, né? E imprimir as amostras com 1485 referências, ok? Mínimo 1485 para cima. Para o CMYK Light, Sunlight, Light Magenta, 1500, 1485 está de bom tamanho. Então, como vocês podem notar, a parte mais chata que nós temos até agora é definir, para as máquinas que têm ponto variável e têm controle de ponto variável, para ficar menos granulado, definir o tamanho do ponto que vai ser utilizado, ok? Depois, a difusão. Depois, fazer um bom corte de tinta, ou um limite de tinta, dentro de todos os parâmetros que eu passei para vocês. E encontrar curvas de linearização que me neutralizem a tinta em 100%, ou muito próximo disso. O limite múltiplo de tinta, onde nós não temos buscar amostras onde não tem um salto muito grande de cor, e também onde a cor não muda e a impressão mais plana possível. E com isso, já imprimimos a referência. Vamos importar os dados de medição. Ok? E vamos importar aqui do perfil mesmo que eu fiz lá. CMYK, mas não é esse. Aqui, vamos pegar aqui desse perfil. Aqui estão as cores. E aí eu aperto o próximo. Bom, para finalizar o perfil, aqui existem vários fatores, né, que envolvem, por exemplo, o ganho de ponto, né, porque nós temos o Gray Component Replacement, que seria o reabastecimento de tinta preta, que me faz, da mesma forma que eu falei para vocês, que quando nós temos no Light Sunlight Magenta, nós temos 2 cabeças sobrepondo uma com a outra, nós temos o dobro da resolução mecânica. A mesma coisa é aqui em relação ao GCR, né. Para economizar tinta, por exemplo, nós escolheríamos o GCR máximo, ou seja, para qualquer composição de preto, o software só vai usar o cartucho preto. Só que isso me resulta em uma impressão mais granulada. Por quê? Nós vamos estar tirando a possibilidade de ter 4 cabeças por cor, ou seja, a resolução multiplicada por 4, por uma resolução apenas, ou seja, seria a resolução do cartucho preto. Ok? Então, aqui eu costumo deixar o GCR médio,
que seria o GCR normal. O início de tinta preta, eu começo os testes com 40%, tá ok? Poxa, 40%? Sim, por quê? O GCR, nós tiramos os 40% do cartucho preto para ter o preto mais puro, porém, como nós deixamos o cinza, vamos assim, perfeito, nós vamos ter 3 cabeças trabalhando por cor aqui, sem destoar, com um cinza perfeito e com uma resolução mecânica superior. Mas aí nós temos uma regra. Eu coloco... Quando o cliente me pergunta assim, Marcelo, qual que é o valor que funciona sempre e não me dá nenhum problema? Eu recomendo colocar entre 25 e 30, que atende muito bem, ok? Marcelo, não, eu quero o maior ganho de ponto da impressora. Então vamos colocar o 40%. Ok? E aí no 40% nós temos que somente checar uma situação quando imprimimos a amostra, tá? Qual que é a situação? A situação é o seguinte: no Cycolor Tester que nós usamos para fazer o teste de impressão dos perfis, né, onde nós testamos os perfis em 100%, nós temos uma situação onde é apresentada uma nuvem e a transição das cores de 100 do branco até 100% do preto, ok? Então, vamos abrir aqui o Cycolor Tester. Está em Samples. E aqui está o nosso teste de impressão. Então, essa imagem ela foi colocada de propósito exatamente para avaliação do preto. Tá? Além de estarmos também vendo os outros parâmetros, que seriam os degradês, disco cromático. Tem bastante parâmetro nessa imagem. Tá? Então, aqui nós temos um pouco de tudo. Mas, se vocês notarem que, comparando com a tela, a transição desse branco para esse preto ficou muito dura, significa que os 40% está sendo de muito para essa tinta. Na verdade, que cor é tinta? Na verdade, não é somente tinta, é um conjunto. É impressora, branco da mídia e mídia, parâmetros de aquecimento da mídia, tudo isso, e a resolução da impressora, ok? E também a tecnologia da cabeça. E aí, se está sendo muito duro, aí você tem que reduzir aqui o parâmetro, né? Vamos voltar aqui, reduzir para 30, imprimir novamente. Ou seja, tem que fazer o teste. Agora, se você não tem tempo para isso, porque precisa do perfil bate-pronto, você coloca 25, que 25, 20, entre 20 e 30% geralmente é o valor determinado, ok? Para mais informações sobre o GCR, dá uma consultada na minha apostila de gerenciamento de cores. E o limite total do preto, deixamos em 100%. Limite total das tintas, 300%. Tamanho de perfil, grande. E versão do ICC 4.0. Ok? E com isso, praticamente, nós já podemos fechar o perfil ICC. Bom, com isso praticamente nós encerramos a questão da criação do perfil. Foi bastante informação, mas eu tentei passar para vocês aí o máximo das situações que eu encontrei agora no mercado, os problemas que eu encontrei em relação ao uso do espectrofotômetro I1, Basic Pro V2 e o V1. Ok? E até eu fiz um perfil essa semana passada, com o espectrofotômetro Barbieri, que apresentou a mesma situação, problema em relação ao amarelo, mas bem menos. Ok? Parece que a curacidade ótica do Barbieri é superior ao X-Rite. Ok? E com isso, até vocês têm a possibilidade de fazer o soft proofing do perfil antes mesmo de imprimir. Por exemplo, olha que interessante. No soft proofing, nós passamos a enxergar o trabalho não com as tintas virtuais do Photoshop, do Illustrator, os perfis padronizados industriais do mercado. Ok? Deixa eu fechar um pouco aqui de janela. Senão o computador já é lento e vai imaginar. Então vamos lá. Então eu vou entrar aqui no Photoprint Editor. E aqui no Editor, vocês vão ver que nós temos a capacidade de fazer o teste dos perfis. Como que nós fazemos o teste? Seria o teste de soft proofing ou prova de cor, ou prova blanda, como o pessoal fala aí no mercado.
O nome mais comum é o soft proofing, ok? Mesmo com o monitor não calibrado, você pode ter uma ideia de como vai ficar a impressão e até detectar problemas vamos dizer assim, no perfil que foi criado, alguma leitura de cor errada. Existem N situações que nós podemos testar ou fazer um laboratório antes mesmo de imprimir ou de testar o perfil na impressora. Então basta vir aqui, abrir o trabalho que nós vamos usar como a referência, no caso o SciColor Tester. Então eu vou abrir aqui, SciCloud, Samples e SciColor Tester, ok? Mas aqui, quando eu abrir o trabalho, eu ainda não estou vendo a cor que vai sair na impressora. Okay? Por quê? Aqui nós estamos usando tintas virtuais do Windows, no caso estamos usando o High-End Swap, as configurações. Né? Para fazer o teste de soft proofing, basta entrar no editar, configuração de cores, ok? E aí você escolhe o equipamento, no caso eu vou colocar aqui o Eval Gen 5, tá? E aí eu vou pegar o perfil do vinil brilhante que eu acabei de usar e com os mesmos parâmetros que eu vou usar para imprimir o trabalho, né? Ok, objetivos de renderização e tudo, ó. Eu vou dar um ok aqui e aí aperto esse botãozinho que é o de prova. Dá uma olhada. Nós já temos uma ideia de como vai sair a impressão, ok? Praticamente aqui não tem nenhum problema, nós estamos vendo muito bem, os degradês estão bastante suavizados, entendeu? E bastante neutralizado, ok? Aí teria que fazer o teste de impressão mesmo para ver como que faz, tá? É claro que a gente pode até simular o branco do material. Você vem aqui na configuração de cores, preserva o ponto branco e aí podemos ver aí a prova preservada do ponto branco, ok? Aí, por exemplo, eu tenho um perfil aqui onde foi feita uma leitura errada da tabela de cores. Olha como é visível o problema. Então eu vou colocar aqui esse papel mono, ok? Quando nós viemos aqui, dá uma olhada aqui. Olha aqui como já teve uma transição mais dura nas cores. Olha o azul como ele se converteu em preto, praticamente. E isso, olha aqui como teve um pulo tão grande. Na verdade, aqui foram duas coisas que aconteceram. Aquele limite múltiplo de tinta onde foi escolhido um valor muito alto. E olha o pulo que deu. E isso aqui você é capaz de ver aqui no degradê. Dá uma olhada aqui, ó. Praticamente a gente detonou, ok, a suavidade no 100%. É visível isso aqui, ok? Por isso da explicação do limite múltiplo de tinta tão detalhada como eu dei, ok? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Meu nome é Marcelo Chagas, o meu e-mail é marceloc@thinksci.com. Posso até colocar aqui na assinatura do meu e-mail. Tá? O meu e-mail é marceloc@thinksci.com, ok? E o meu telefone também está aqui. E para suporte técnico, você pode ligar para esse telefone, 2951-6228, ou então o 011 98556 3435, que é do nosso suporte técnico. Obrigado.